O Santos foi humilhado pelo Vasco na tarde de ontem. Um domingo que era para ter sido de festa para a torcida se tornou um pesadelo e top 3 maiores goleadas da história do time. O Santos parece aquele namorado tóxico que finge que vai mudar, faz você acreditar nele e depois ele volta e faz tudo errado de novo. E a torcida do Santos, inclusive, parece mulher de bandido, porque apanha, 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 mas não larga o cara. Né? Porque se a gente larga essa porra, se a gente para de torcer para este caralho deste time, ele simplesmente deixa de existir e morre na mão dos que lá estão. Cara, depois que virou aquele jogo contra o Cruzeiro, um jogo improvável que ninguém achou que ia conseguir ganhar, a gente olhou e falou, porra, agora vai, domingaço, 4 horas da tarde, vai pegar o Vasco que tá na zona de rebaixamento, o Santos vem de 2 vitórias, vai dar pra ganhar, pô. E era só isso que o Santos precisava fazer, precisava ganhar, precisava somar 3 pontos, 1-0 tá bom, Bruno, não é isso? Não tem esse meme por aí? 1-0 tava bom, assim, o ideal era um show, o ideal era, né, realmente fazer uma boa apresentação, mas o importante era ganhar. Foram mais de 50 mil torcedores para ver o Santos tomar de 6 do Vasco. Assim, com todo respeito, eu não tô aqui para falar do Vasco, hoje eu vou falar exclusivamente do Santos, mas porra, tomar de 6 do Vasco no momento que o Vasco vive, vocês estão de brincadeira, vocês estão de sacanagem, né? E aí o Santos vai pro intervalo perdendo de 1-0 e aí você pensa, ok, padrão Santos Futebol Clube, só que assim como no jogo contra o Cruzeiro, que a gente também tava perdendo por 1-0, a gente pensa o quê? O Kleber vai mudar, né? Já que ele mudou contra o Cruzeiro e mexeu bem, e ali mesmo a contragosto calou muita gente que vinha ou criticando, inclusive eu, que queria a cabeça dele naquele jogo, ele ganha uma sobrevida porque ele faz modificações pontuais no intervalo que mudam o curso do jogo. E aí, contra o Vasco, a gente pensa a mesma coisa. A gente fala, ele vai fazer modificações importantes e a gente vai voltar para um segundo tempo melhor. Só que isso não acontece. Ele volta para o segundo tempo exatamente com o mesmo time e ele, inclusive, é chamado de burro por mais de 50 mil pessoas. Ali, a tragédia estava anunciada. Cara, o Kleber ele tinha no mínimo 3 substituições para fazer no intervalo ontem. A primeira delas, a mais óbvia, o Luizão, que com 15 minutos de jogo toma um cartão amarelo e que quase foi expulso ao final do primeiro tempo, não fosse o erro do Bandeirinha, que em vez de apontar uma falta dele, apontou uma simulação por parte do atacante do Vasco. Ali era para o Luizão ter sido expulso. Inclusive, falando de arbitragem do modo geral, que arbitragem terrível, duvidosa, que não passou confiança em momento algum. No primeiro minuto do primeiro tempo, o Hugo Moura levanta um pé tão alto que eu duvido que uma bailarina consiga fazer o mesmo que ele fez, acerta a cabeça do Tiquinho, arranca sangue do maluco e recebe só um amarelo. Aquilo era lance pra ser expulso, pô. Aquilo era lance pra porra do VAR chamar e expulsar. Né? Já começa por ali. Aí a gente tem o lance do primeiro gol, que é aquela bola que até agora ninguém consegue cravar se aquela bola sai ou fica dentro de campo, então é mais um lance duvidoso. Depois tem o erro na expulsão do Luizão, que era para ele ter sido expulso, e aí o lateral, o Bandeirinha vai e erra. Então, assim, um conjunto de erros para os dois lados, prejudicando o Santos e prejudicando o Vasco. A arbitragem ontem foi terrível, principalmente no primeiro tempo, no segundo ela também não teve muito o que fazer, porque aí a atuação do Santos é que foi tenebrosa. Como eu vinha dizendo, o Kleber ele tinha no mínimo aí 3 substituições para fazer. A primeira delas, tirar o Luizão, que fez uma partida terrível e que se explicou porque que ele era a última opção da zaga, tá? Era colocar ali, sei lá, o Gil, a porra do Rincon improvisado, o Schmidt, colocava qualquer um, cara, qualquer um naquela zaga, porque o Luizão não tava dando mais. Depois, a segunda substituição óbvia que deveria ter sido feita era tirar o Souza para colocar o Escobar, porque o Escobar ele era um lateral mais defensivo. E assim, eu adoro o Souza, desde que ele volta aí da lesão e que ele começa a sua sequência, que inclusive toma a titularidade do Escobar, ele vinha muito bem, só que ontem não teve como. Ontem acho que foi o pior jogo do Souza com a camisa do Santos, assim, terrível. E ele deveria ter saído no intervalo, tanto é que sai depois. Só que aí depois ele sai quando? Quando já tá 5-0. E por último, eu teria tirado o Barreal também, só que aí eu vejo que é mais uma opção pessoal minha do que algo que era escancarado no campo. Porque, na minha opinião, no primeiro tempo o Barreal participa muito pouco. Eu acho que era jogo pro Cabadeiro, para ter um pouco mais de profundidade lá pela direita, porque o ataque pelo lado direito ele era praticamente inexistente. Fora outras atuações, ainda na primeira etapa, que já eram pavorosas. Só que aí, se o Kleber fosse tirar todo mundo que estava ruim na primeira etapa, ele teria que substituir meio time. O Mike, ontem, eu acho que jogou uma das piores partidas da carreira dele. Primeiro que o primeiro gol sai do lado dele e é na conta dele. Por 2 lances. O primeiro, quando a bola aparentemente sai pela lateral, o Bandeirinha não dá que a bola saiu e ele simplesmente desiste do lance para reclamar, vira de costas. Depois ele até tenta voltar pro lance, só que aí ele não consegue bloquear o passe do cara lá do Vasco, beleza. Aí depois, o lance do gol é pelo lado direito, que ele deveria estar na área ajudando a defender. Então, ok. Acho que só isso daí já exemplifica a má partida do Mike. Fora outros lances que a gente teve também e que ele não foi bem. Ele simplesmente não foi bem no jogo de ontem, ponto. Então, aquele que também deveria ser a solução para a lateral direita mostrou-se ontem um grande problema.
Não parecia um jogador de 32, 33 anos, super experiente e super campeão. Definitivamente não parecia. Só que a gente ainda tinha esperança de que fosse diferente. Apesar do Santos estar perdendo por 1-0, apesar do Kleber Xavier não ter mexido no intervalo, logo no comecinho do segundo tempo, antes da tragédia começar, o Guilherme teve a bola para empatar o jogo. Ele recebe livre pela esquerda, ele teve todo o tempo do mundo de finalizar aquela bola com carinho, e ele manda para fora de uma forma horrível, não deu nem trabalho pro goleiro dos caras. Ele simplesmente jogou a bola para fora. Eu acho que ali ele não tentou nem chutar no gol aquela porra. E depois a gente tem a bola do Barreal, que bate na trave, e a partir daí, amigo, só dá Vasco. O Vasco fez 5 gols em 16 minutos. Foi um pânico total e completo da defesa do Santos. E aqui eu não tenho mais o que falar dos jogadores, sabe? Porque todo mundo foi mal, sem exceção. Depois eu vi o Brazão, por exemplo, falando que foi uma vergonha, a maior derrota da carreira de todos, e é pra se sentir envergonhado sim, porque não tem condições, cara, de você passar pano e falar, ai não, mas fulano se salva. Ninguém se salva. Ninguém se salva. Desde a cúpula, desde a diretoria, até o auxiliar ontem, ninguém se salvou. E aí muita gente tá falando do choro do Neymar, né? Ai, porque o Neymar chorou, tadinho. Gente, com todo respeito, adoro o Neymar. Mas hoje, ele tem que chorar mesmo. Ontem, ele tinha que chorar mesmo. Primeiro porque não jogou nada, certo? Vamos ser sinceros aqui, o Neymar não jogou nada na partida de ontem contra o Vasco. Ele não conseguiu fazer a diferença, ponto. Isso aqui não é crítica, eu não tô cornetando o cara, eu estou sendo realista. O Neymar, assim como todos os outros jogadores, não conseguiam jogar ontem e fazer a diferença. Ponto. Segundo que ele me toma aquele amarelo, que coincidentemente vai tirá-lo da partida do mesmo final de semana da festa de aniversário do filho dele. Entendeu? Um amarelo ridículo, por reclamação. Ele forçou a barra para no primeiro tempo ele ainda tomar aquele amarelo. Sabendo que o Ramon Abate-Abel, que era o árbitro de ontem, é um árbitro conhecidíssimo por dar amarelos e expulsões. É vermelho. Se você vai olhar a média do cara, a cada 2 jogos, mais ou menos, ele solta um cartão vermelho. Isso é uma média alta. É difícil de você ver. Se eu não estiver muito enganada, foi isso que eu vi no vídeo do Mussetti. Então, assim, eu não tenho pano pra passar pro Neymar aqui, tá? Não tenho pano, não tenho paciência, tem que chorar mesmo, tem que ter perdido noite de sono ontem. Dó eu tenho do torcedor que pagou não sei quanto no ingresso, que pagou não sei quanto na camisa nova, que saiu da sua cidade, que 50 mil torcedores, vocês acham que é todo mundo ali de São Paulo? No vídeo do Sormani, por exemplo, tem um cara que fala que saiu de Joinville pra ver esse jogo. Olha o quanto esse cara não deve ter gastado. E agora falando sobre a demissão, com menos de 1 hora do final da partida do Vasco, o Kleber Xavier ele cai, sai a notinha lá no perfil do Santos, que o cara foi demitido. E aí, por que eles fazem isso logo imediatamente após o jogo? Para passar uma mensagem de força, uma mensagem de que nós não aceitaremos um trabalho desse, a gente não aceita um resultado. Só que essa convicção, essa imediatez deveria ter acontecido depois do jogo contra o Juventude, onde o Santos jogou de forma péssima, terrível, e mesmo assim o trabalho do Kleber foi mantido e foi esticado até o jogo do Cruzeiro. Aí contra o Cruzeiro ele faz o improvável e realmente cala a boca de todo mundo quando ele faz aquela vitória de 2-1, de virada em cima do vice-líder na casa dos caras, que ali foi algo que realmente está na conta dele, assim como a vitória do Flamengo está na conta dele. Foi uma vitória também com muito dedo do Kleber Xavier. Só que assim, um cara que só tem 2 grandes vitórias e que não consegue ganhar de times que estão na zona do rebaixamento, para onde você vai com um cara desse? Então era óbvio que o Kleber deveria ter sido demitido antes. Era óbvio. Só que aí a tragédia precisou acontecer. O Santos precisou tomar a 3ª maior goleada da sua história. A segunda na era Marcelo Teixeira, tá? Porque o 7-1 que a gente toma pro Corinthians lá em 2005 também foi na gestão desse cara. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, eu não vou mais ficar entrando em pormenores do jogo e das ocasiões, porque se a gente for fazer isso, a gente vai ficar aqui até amanhã. Porque é muita coisinha pra você falar, é muito detalhezinho, são coisas que dão nojo do torcedor. Eu, enquanto torcedora do Santos, nunca me senti tão humilhada. Tão mulher de bandido mesmo, que apanha na cara, que raspa a cabeça e que fica lá sendo trouxa, que não larga o cara. Foi assim que eu me senti ontem. Então, assim, dias terríveis pra você torcer pro Santos. E agora eu quero saber o que a diretoria vai fazer. A diretoria vai ter que rebolar. Vai ter que rebolar pra arrumar um técnico pra assumir essa bomba. Pra assumir essa porcaria aí. Pra ver se consegue, pelo menos, se salvar do rebaixamento. Porque eu não acredito em discursinho de que o Santos vai bater Sula, o Santos vai bater pré-Libertadores, tem elenco pra isso. Uma porra. Tem elenco pra isso, mas os caras não jogam bola. E aí? O que adianta? Então eu não tô aqui com discurso positivista, discurso de que dias melhores virão, uma porra. A gente tem aí uma semana terrível de ressaca de novo, uma das maiores goleadas da história do Santos Futebol Clube, uma das maiores humilhações que esse time já sofreu em campo. Certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa nos comentários aí a sua opinião, o que você acha. Pode desabafar. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!